Gente, que delícia, que coisa boa essa pausa para o café. Obrigado a todos que participaram. Mas vamos seguir em frente? A gente tem muita coisa ainda. Bom, outro tema que está dando o que falar é inteligência artificial. Eu convido Marcela Zaiden, diretora de pessoas do G4 Educação, para mostrar como a inteligência artificial pode redefinir a cultura de aprendizagem no desenvolvimento de pessoas. É com você, Marcela! Del, muitíssimo obrigada por essa introdução incrível. Vocês não fazem ideia da satisfação que eu poder estar aqui conversando com vocês hoje, nesse evento, a 4ª edição do RH Top Talks, com um tema magnífico, falar de engajamento, falar daquilo que te move, de fato, faz a diferença. E tem todos os tipos de movimentos, aquilo que move você pessoal, aquilo que move você profissional, aquilo que move você e só você sabe. Isso faz diferença. Agora, quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de inovação, tem uma série de dúvidas. O tema da moda, e olha, o que eu tenho visto na internet de gente que ame ou odeie, meu Deus do céu. Como o Del falou, está dando o que falar mesmo. E pensando nisso, pensando nesse contexto, a gente trouxe esse tema para debater hoje. Gente, inteligência artificial é um tema extremamente interessante, complexo, ao mesmo tempo e ao mesmo passo que a gente precisa ter muita cautela. A gente precisa pensar, refletir e entender o como utilizar, o que eu entendo como inteligência artificial, porque cada vez mais a gente vê todo mundo falando, né? Quando está na moda, a Cris Junqueira, ela costuma falar, sempre ouço ela nos talks, e ela costuma falar uma coisa que eu acho bárbaro. Ela sempre traz uma referência do tipo, quem está vestindo o jaleco, né? Então, na época de, se a gente está na baixa do dólar, se a gente está na alta do dólar, alguém veste o jaleco de economista e vamos debater economia. Se a gente está falando de política que seja, vamos debater política. A gente está sempre debatendo algum tema. A gente gosta de debater no final do dia. E quando a gente pensa, principalmente, em temas que envolvem pessoas, temas que mexem com as pessoas, aí sim, aí é que a gente gosta de um embate. Aí é que a gente gosta de um lado, o outro lado, quem concorda, quem discorda. E esse tema de inteligência artificial é exatamente isso. Você pode concordar, você pode discordar, mas você não pode negar que ela existe, que ela está aí e que, mais do que isso, a gente vai precisar aprender a lidar com ela. A gente vai precisar aprender a reparar, a refletir, até mesmo repensar e remodelar a nossa forma de trabalho, o nosso dia a dia, a forma com que a gente se conecta com as coisas, pensando com o viés da inteligência artificial. Se isso é bom ou se isso é ruim, eu tenho absoluta certeza que a gente ainda não sabe. O que a gente sabe é que a gente vai descobrir. E não tem jeito. Então, pensando nisso, vamos falar um pouquinho sobre como a inteligência artificial pode redefinir a cultura de aprendizagem no desenvolvimento de pessoas. Um tema enorme, mas que, mais do que isso, abre portas para a gente falar sobre uma série de fatores. Vamos lá. Marcela Zaiden, muito mais do que uma diretora, estou como diretora, ninguém é, todo mundo está como, 10 anos de experiência, eu sempre arredondo, porque se eu falo que são 14, acaba entregando a minha idade, eu prefiro não entregar a minha idade, mentira, 34, conto mesmo, estou nem aí. Muito mais do que isso aqui, sou filha de uma baiana com um mineiro do interior da Bahia, mais precisamente Feira de Santana, com muito orgulho. Passei ali 12 anos no Rio de Janeiro e acabei de pousar, fazem 8 meses, em São Paulo. Isso muito mais me define do que qualquer formação, do que qualquer título, do que qualquer coisa. Isso define uma baiana braba, arretada, misturado com um jeito carioca de
se virar e de tentar sempre, de alguma forma, resolver as coisas de maneira prática, misturado com quem gosta de trabalhar e workaholic em São Paulo. Essa sou eu, e essa é um pouco de mim, e é um pouco do que vocês vão ouvir hoje, vocês vão entender que esse é meu jeito, esse é meu dia a dia, e quem meu time, que trabalha comigo, já sabe, nesse momento deve estar assistindo e deve estar pensando, meu Deus, o que a Marcela tomou hoje de manhã para acordar com essa energia? Eles me proíbem sempre de ir para casa. É um caos. Mas vamos nessa. O que é inteligência artificial, gente? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente sempre fica pensando e fica imaginando, meu Deus, são máquinas, é aquele monte de robô, Isso era uma coisa muito do passado. Isso era uma coisa muito que a gente acabava pensando, filme de inteligência artificial, que a gente para e pensa, tá, e agora? O que a gente faz? É homem versus máquinas? É isso que a gente imaginava de inteligência artificial. Só que esse é um termo que ele acaba sendo utilizado para descrever máquinas que são mais inteligentes. E vamos lá, vamos parar, pensar e refletir sobre o nosso mundo, sobre a nossa atualidade. As máquinas, elas estão mais inteligentes e cada vez mais nós, humanos, ensinamos as máquinas a serem mais inteligentes. Acho que essa é uma primeira reflexão. Essa é uma primeira pausa que eu gostaria de fazer e deixar aí 2 segundos para vocês pensarem. A gente trouxe que as máquinas estão mais inteligentes porque nós, humanos, estamos ensinando as máquinas a serem mais inteligentes. Então, parte do princípio que quem está iniciando o processo, quem está dando continuidade no processo, somos nós, humanos. E a essência da inteligência artificial, ela permite cada vez mais que as máquinas tomem decisões de maneira independente, precisa e sempre apoiada ali em dados. E esse também é uma reflexão que eu gosto de fazer, e sempre trago, principalmente quando eu estou com um público voltado para pessoas, que fala sobre pessoas e que está discutindo a área de pessoas. A gente, muitas vezes, se prende a não vou debater dados na área de pessoas, não vou falar de dados com temas relacionados a pessoas. Gente, por que não? Por que eu não posso falar de dados e pessoas ao mesmo tempo? Eu, Marcela, óbvio, cada um tem a sua crença, cada um tem a sua forma de pensar, de agir. Eu, Marcela, efetivamente acredito que os dados são o começo de qualquer ação. Dado vai te dar direcionamento. Dado não vai te dizer faça isso ou faça aquilo. Você, humano, tem essa capacidade de dizer o que eu vou fazer. Como você vai utilizar os dados, também é você, humano, que toma a decisão. Então, o seu papel como RH é saber, maravilha, tenho os dados, para onde eu vou com eles? O que eu faço com esses números? O que esses números estão me dizendo? Esse é o principal ponto de utilização de dados. E aí, aqui, eu estou pegando toda uma vertical, desde dados, People Analytics, até a inteligência artificial. Porque tudo isso passa por um processo de repensar, de entender o que eu posso e como eu posso. Seguindo aqui, a gente tem o ponto de que a inteligência artificial, de fato, está presente no nosso dia a dia, queira ou não. Por que, Marcela, queira ou não? A não ser, obviamente, existem um grupo de pessoas que estão digitalmente fora do mundo online, e aí sim, provavelmente, elas não são tão impactadas assim, mas a partir do momento que ela entrou no elevador, que tem uma mídia que está rodando, utilizando dados, utilizando de inteligência para saber qual o perfil das pessoas que moram naquele prédio, qual o perfil de quem entra ali, vamos lá, perfil, prédio, bairro, quem entra, quantas pessoas entram, qual a localização, tudo isso são dados. E isso, com certeza, as empresas de mídia utilizam para vender melhor aquele TV de elevador, né? Então, eu vou usar aquele lugar para vender X ou Y produto com base nos dados dos consumidores que entram naquele elevador. Queira ou não, você está sendo impactado pela inteligência artificial. Porque, sem dúvida alguma, não é mais um humano que fica ali levantando esses dados, imaginando, não. Certamente, toda essa base de dados, ela sobe em alguma
uma ferramenta ou algo do tipo, e vai trazer, olha, eu indico que tais produtos sejam utilizados. Gente, é a realidade. Da mesma forma que é a realidade que o Instagram, desde 2010, utiliza a inteligência artificial. Ou vocês acham que é à toa que você procurou ali, viagem para Noronha, e do nada, vou usar uma realidade minha, né? Eu estou catando ali, estava olhando uns lenços mais caros, eu falei, eu não vou pagar uma fortuna numa zorra de um lenço. A gente tem hoje moda de reutilização e está tudo certo. Vou pesquisar. Cara, eu entrei uma vez, para nunca mais. Que arrependimento, Deus. Toda hora eu sou impactada com algum anúncio de moda de reutilização, seja de bolsa, seja de lenço, seja do que for. Isso é a inteligência artificial trabalhando ativamente. Sim, porque eu estou quase comprando. Então, ela está trabalhando muito. Da mesma forma, gente, que o WhatsApp, o Facebook, o LinkedIn, o TikTok, o Twitter, todos esses canais, eles têm a inteligência artificial o tempo inteiro rodando de alguma maneira para fazer leitura de dados, para entender o que você está acessando, quanto você está acessando, qual tipo que você passou mais tempo. O Instagram ele tem a capacidade, por exemplo, de entender se você passou aquele anúncio mais rápido ou se você parou naquele anúncio, se você entrou naquele anúncio que você recebeu. Gente, final do dia, isso é inteligência artificial. Então, de novo, não adianta correr dela, ela vai te encontrar. Voltando para a discussão de 2023, começou ali em novembro de 22, já começou um pouco dessa discussão, um pouco dessa febre, ChatGPT. Meu Deus, o que é isso? Para onde a gente vai? Costumo dizer que o ChatGPT nada mais é do que a nossa capacidade de acessar a inteligência artificial de maneira mais friendly, mais acessível de fato, a acessibilidade em si. A inteligência artificial, normalmente, ela cada vez mais era acessada por cientistas, porque era muito complexa, como é que eu entendo. E o ChatGPT ele vem exatamente para descomplicar, para te mostrar que, não, você não precisa, de alguma forma, ficar ali horas e horas tentando entender. Você não precisa ser um desenvolvedor, por exemplo, para entender como que você vai, de fato, utilizar essa inteligência artificial de maneira mais eficiente. O ChatGPT ele vem para isso. Ele vem para estabelecer uma conversa com a ferramenta, para fazer perguntas sobre diversos assuntos, como que eu quero entender mais profundamente qualquer conceito, ou letra de música, como que eu... Tem uma série de possibilidades dentro do ChatGPT, e o melhor, você conversa com ele. É diferente, por exemplo, de um chatbot. Marcela, de novo, e nos negócios? Como é que isso vai impactar? Eu estava mais cedo me preparando para vir aqui conversar com vocês, porque isso aqui nada mais é do que uma conversa, uma troca. De forma alguma, eu estou aqui para ensinar algo. Acho que a gente só ensina quando a gente troca. Eu estou aqui, sem dúvida, aprendendo, trocando. É isso. E eu estava pesquisando, né? Falei, cara, antes de falar sobre como que isso impacta nos negócios, deixa eu dar uma pesquisada. E eu juro para vocês, Exame, nas últimas 24 horas, tem pelo menos 10 notícias diferentes que envolvem inteligência artificial. Desde empresa que recebeu um aporte maior porque está investindo em inteligência artificial no varejo. Inclusive, João, parabéns, então, está incrível. Tem outras empresas que estão utilizando eficiência no dia a dia. Gente, está aí. Está impactando no negócio? Sim. Impacta. Essa daqui é uma excelente notícia. 24 horas por dia, 7 dias por semana, executivos multiplicam o número de funcionários sem nenhuma contratação. Óbvio, gente, isso aqui é uma chamada, isso aqui é algo que está impactando, né? O que está falando aqui? Da inteligência artificial. Como que aplica a inteligência artificial no dia a dia? Será que faz sentido? Será que não faz sentido? Não sei. Ponto é, 75% das empresas estão testando inteligência artificial de alguma maneira. Curso ensina a aumentar a produtividade das empresas com inteligência artificial, vagas gratuitas. Gente, além de tudo, as empresas já estão patrocinando, bancando o curso para que as pessoas utilizem e melhorem o dia a dia delas, aprendendo como utilizar a inteligência artificial. De novo, é um fato, está aí. Algumas áreas, redução de custo operacional, aumento de produtividade, automatização de processos e tarefas manuais,
auxílio na tomada de decisão, identificação de novos mercados, recursos e oportunidades, e uma análise mais eficiente de dados. Isso tudo pode ser muito mais rápido com a inteligência artificial. Pesquisa também mostrou que a adoção de tecnologia melhora a satisfação dos clientes e diminui a rotatividade. Eu fiquei pensando, como que diminui a rotatividade utilizar inteligência artificial? E aí, eu fui parar para ler a matéria e foi muito bacana. Por quê? Essa matéria ela fala que diminui a rotatividade, porque ao você utilizar corretamente a inteligência artificial, você ganha maior satisfação dos clientes, e com a satisfação com o cliente, o funcionário ele acaba ficando mais tempo, porque automaticamente ele está mais confortável com o produto que ele vende, ele está mais confortável com o que ele está vivendo ali, com o que ele está trocando. Gente, é uma escala de impacto que a gente às vezes nem faz ideia, mas no fim do dia você precisa aprender a olhar o todo, e o todo é nesses detalhes. Quem ia dizer que vai reduzir turnover porque você utilizou a inteligência artificial, quando, na verdade, estava todo mundo imaginando que vai aumentar a turnover, você desligado. Vamos olhar com calma. E um ponto super importante, antes de eu entrar no próximo tópico, é: nada disso é fato. Ainda. Tudo aqui são dados recentes, dados ainda muito embrionários e que podem ou não, sim, de fato, seguirem e serem efetivos. Mas a gente ainda não sabe, a gente ainda vai descobrir. Os dados estão indicando, e quando eles indicam, a gente segue na tentativa, a gente segue nos testes, mas é uma indicação. Então, calma, eu não estou aqui dizendo que, sim, sigam, vamos nessa, ou dizendo, não, é um absurdo. Calma. Vamos olhar os dados, entender o momento, e com base nisso, com base nesses dados, daqui a um ano, talvez, um pouco mais, a gente consiga sentar de novo aqui, ó, 5ª edição do RH Top Talks, eu estou aqui falando para vocês, e aí, quais foram os dados? O que a gente viu depois de um ano? O que aconteceu? O que não aconteceu? É isso. Mas, nesse momento, essas são as indicações que nós temos. MIT, 50% de redução no tempo médio de tarefas escritas. Gente, é tarefa escrita. 50% de redução. O que eu vou usar dos meus 50% que eu reduzi? Vamos debater. Accenture, 35% a produtividade no trabalho nos países desenvolvidos vai aumentar 40% até 2035 por conta da influência da inteligência artificial. Será? Vamos descobrir. E na área de pessoas? Estou aqui falando com profissionais da área de pessoas. Como é que a inteligência artificial pode influenciar? Ela faz a gente ser mais produtivo. Ela vai aqui, ó, liberar aquelas tarefas mecânicas, operacionais, e vai dar tempo, inclusive, para a área de pessoas. A mudança está acontecendo, acontece rápido. O que é importante? Você está de portas abertas. Você está aberto à discussão, que é o meu próximo tópico. Quando a gente fala de desenvolvimento, por que a gente está falando de ser aberto à discussão? Porque a gente partiu, o tópico principal aqui é a gente pensar, né, como que a inteligência artificial vai influenciar na mudança na forma de aprendizado, né? É isso. A gente começa a olhar a inteligência artificial e você precisa também, tal qual a mudança da tecnologia, tal qual a mudança que o mundo está passando, e não preciso nem falar o quanto ele é volátil, o quanto ele é a mudança é constante, rápida, e muitas vezes você nem acompanha. O fato é, está mudando. E se o mundo está mudando, você tem que mudar. E se você tem que mudar, e não estou falando mudar radicalmente, eu estou falando mudar, passar a se provocar um pouco mais, passar a pensar um pouco mais o como que eu vou fazer isso, né? A mesma forma. Qual a nova forma que eu vou aprender? Será que eu vou aprender, de fato, do mesmo jeito que era antes, abrindo o Google e lendo um artigo? Ou será que agora eu posso... Vou citar um exemplo que eu adoro. Tem 2 profissionais no time que usam muito a inteligência artificial. Um deles é a Bruna, que é uma tech recruiter. Ela constantemente está fazendo entrevista de tecnologia. E, gente, vocês são RH como eu. É muito difícil entrevistar para tecnologia, é extremamente técnico. O
que a Bruninha faz? A Bruninha abre lá a ferramenta e programa ali quais são as perguntas, qual é a resposta esperada, qual é o ideal, qual não é o ideal. Tecnicamente falando, a Bruna não tem um conhecimento profundo em tecnologia, mas ela consegue minimamente entender se aquela pessoa tem uma diretriz básica para seguir, tecnicamente, naquela entrevista. O Caio, de remuneração, sofre demais para montar job description de áreas que ele não conhece. Agora, o Caio tem lá o assistente dele, ele e o ChatGPT e as ferramentas de inteligência artificial vivem lado a lado, 100% do tempo. Ele vai lá, abre, pergunta e diz: esse job description aqui, qual a missão dessa posição? Qual a tarefa dessa posição? Ele consegue ser muito mais eficiente. Ele vai perder a posição dele? De forma alguma. Eu sem o Caio, Pedro me mata se a gente perder o Caio, né? Caio, por favor. A gente vai perder ele? Não. A gente vai dar mais tempo para ele ser mais eficiente em outras tarefas. Trouxe aqui 3 exemplos, né? A gente tem o projeto de cargos e salários, que a gente usou para acelerar o job description. A gente pensa agora qual é a entrega estratégica, tática, operacional de cada cargo, quais as habilidades necessárias, resumo da vaga. Talent Acquisition, pergunta. Então, eu tenho a possibilidade de criar pergunta comportamental com base nos seus valores, e isso é um ponto importante. Você ensina a ferramenta quais os seus valores, você diz para ela o que é esperado daqueles valores, e você pede para ela fazer provocações de possíveis perguntas. Técnicas também, óbvio, os 2. E, além disso, ele te ajuda a balizar as respostas. Por fim, a pesquisa de clima, a gente também usou dentro da área de pessoas. A gente ganhou agilidade. Antes, a gente ficava ali horas lendo 1000 comentários. Não, sobe e tem pelo menos um resumo rápido, efetivo, que a gente consegue extrair um monte de informação. No fim do dia, eu estou ganhando agilidade dentro do time. E o meu time está aprendendo a ser mais ágil e está se desenvolvendo. Sobrou 50% do meu tempo daquela tarefa. Eu gastava aquela tarefa, eu gastava 3 dias, agora eu estou gastando 1 dia e meio. O que eu vou fazer com os outros 1 dia e meio? Ai, meu Deus. Cara, vai estudar, vai se desenvolver, vai pensar em uma tarefa diferente, vai ser mais eficiente e produtivo. O ponto é como eu me desenvolvo, qual a minha responsabilidade com o meu desenvolvimento. E não é responsabilidade do teu líder. Não, o teu líder tem que te dar novas tarefas. Também, ótimo. Se você tem um líder que tem ali um roadmap de tarefas que consegue, não, você acelerou essa, toma essa. Maravilha. Mas se você não tem, o que você vai fazer por você? O que você vai fazer pela sua carreira? Como que você vai se desenvolver? Essa é a dúvida. E é aí que você tem que entrar e é aí que você tem que ser protagonista. Esse é o ponto. Qual é o nosso papel? E aqui eu trouxe 4 grandes áreas, né? O papel do time de pessoas, o papel do profissional, o papel do líder e o papel da empresa. Quando eu falo do papel do time de pessoas, sim, nós temos um papel. E o nosso papel é incentivar o time e trazer confiança. Porque a discussão é, meu Deus, vou perder o meu emprego por conta disso. Calma, é só um momento. A gente ainda não tem certeza de nada, vamos entender e se abra. E aí você traz a confiança para o time se abrir, você traz a confiança para o time testar, você traz isso para a pauta. Não escondam as pautas. Sejam transparentes com as pessoas, com maturidade, com responsabilidade e trazendo consciência, trazendo reflexão para o time, para que eles entendam. Maravilha, estou neste momento, posso ir até aqui, e qual o meu próximo passo? Sentir essa confiança vindo da área de pessoas é o nosso papel. Assim como é o nosso papel, incentivar o profissional a ser destemido, a ser curioso, a olhar para essa possibilidade de desenvolvimento, de aprendizado, para essa nova forma de aprendizado, e você refletir. O que eu posso fazer de diferente? Aonde que eu posso usar essa ferramenta? Como que ela pode me auxiliar no dia a dia? O que eu não estou fazendo que eu posso passar a fazer através da inteligência artificial? Sim, RH, pessoas, gente, cultura, como vocês queiram chamar, seu papel é incentivar. E sim,
Profissional, o seu papel é ser protagonista. É ser protagonista para sentar nessa posição e dizer: vou ser destemido, vou ser curioso. Aí, Cainho, você é um dos que eu tenho como referência em relação a isso. Vou começar a implementar. Criou lá um Excelzão que você coloca o cargo e automaticamente vem. É esse o ponto. Como a gente faz e como a gente se provoca. Líder, qual o seu papel? É estar do lado do RH, RH do seu lado, um do lado do outro, dando a mão e provocando o time na utilização. Fala para o time, olha, utiliza, pensa, reflete. Aonde? Se o time não enxergou oportunidade, líder, será que você não enxerga alguma oportunidade? E aí, o que você pode fazer? Vamos fazer? Vai, líder. Seu papel é ser exemplo. Se você fizer, você vai ser o espelho e o seu time vai fazer também. Empresa. Ah, não, meu papel... Seu papel como empresa é entender. Inovação faz parte da sua cultura. Inovação faz parte dos seus valores. Aí, então, é banho, só vai. Fala para as pessoas e incentiva também. Percebam que tudo passa pelo incentivo. Tudo passa pelo exemplo. É como eu me posiciono. É como eu entendo o que eu sou. Eu entendo para onde eu quero ir e eu não tenho medo de querer ir. Eu recentemente fiz um podcast sobre esse tema e o jornalista me perguntou, inclusive, incrível, ele perguntou assim, mas como assim você tem medo de sentar nessa cadeira com RH e você não tem medo de perder seu emprego? Está todo mundo com receio, como é que você está olhando para esse tema? Eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, uma baiana que saiu lá do interior do Nordeste, trilhou tua carreira, foi para o Rio, foi para São Paulo, vai ter medo de inteligência artificial? Pelo amor de Deus, é mais um, menos um, só vamos, a gente aprende. É isso. Empresa, líder, profissional e RH, deem as mãos e sejam protagonistas nessa mudança. O papel de vocês, enquanto humano, é direcionar para onde a inteligência artificial vai, e não o contrário. Então, quer inovar? É a hora. A gente tem um monte de discussão, um monte de reflexão. Surfa a onda, mas surfa com responsabilidade. Surfa sabendo aonde você quer chegar. Intencionalidade. O que eu quero chegar, aonde eu vou chegar e o como eu vou chegar, você é que decide. A inteligência artificial vai te apoiar. A inteligência artificial vai acelerar o seu processo. Ganhou mais tempo? Se desenvolve. Ganhou mais tempo? Pensa no próximo passo. Ganhou mais tempo? Ajuda o outro que está do seu lado, que muitas vezes não conseguiu ainda entender. Sempre tem espaço para melhorar. Sempre tem espaço para fazer mais. E o seu papel é sempre fazer mais. O compromisso da excelência é com você. Não tenha dúvida disso. Esse é o seu papel. Muito obrigada a falar sobre esse tema super bacana. Prazer enorme. Até a próxima.